Qual é o seu sobrenome? Seu sobrenome. Possivelmente você é um cristão novo. Alguém conhece Dom João II? Não? Tudo bem. O nome não importa. Ele foi o rei de Portugal que em 1492 acolhe, mediante o pagamento de muitos ducados, dinheiro da época, os judeus que foram expulsos da Espanha por ordem dos reis espanhóis e católicos Fernando e Isabel. Foram expulsos por serem judeus, marranos judeus. O nome não importa. Os que não eram cristãos na Espanha foram expulsos e acolhidos em Portucália, como diziam os romanos, ou Porto das Galés, ou ainda Portucali. O nome não importa. Os que migraram para Portugal, além de terem que pagar 8 ducados em ouro, foram obrigados a mudar os seus nomes. E os acolhidos, então, escolheram nomes de plantas, árvores, frutas, animais e acidentes geográficos. Os novos convertidos à força, diga-se de passagem, optaram por escolher novos nomes. Nomes que lembravam coisas simples e naturais. Coisas do cotidiano. Campos, Coelho, Pereira, Machado, Lobo, Silva, Macieira, Pinheiro, Falcão, Carvalho, Leite, Rios, Monte, Serra. E se você tem um nome nesse sentido, seus antepassados possivelmente foram judeus. E por incrível que pareça, somos às vezes críticos julgadores quando o assunto é religião ou somos vaidosos quando o assunto é sobrenome. Mas acabamos vendo assim que religião ou sobrenome não importa. Por falar em religião em Portugal, no dia 13 de maio é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima. Fátima, que também é um nome mouro, não é um nome português, como muita gente acredita. Fatima ou Fátima. Bem lá atrás, dizem que um dos cavaleiros de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, por volta de 1139, 1140, se apaixonou por uma moura, uma sarracena, uma não cristã. O nome não importa. Ela morava na região conquistada de Leiria. E quando ele pediu permissão ao rei Dom Afonso para se casar com essa moura, o rei disse que permitiria, mas que ela também teria que se converter ao cristianismo. Ela então muda o nome e o seu marido, cavaleiro de Dom Afonso, deixa que ela praticasse a sua religião em sigilo. O lugar que ganharam para morar, a pedido do marido, na região conquistada de Leiria, onde ela, inclusive, já morava antes da conquista, inclusive um ato de amor pela esposa, ficou conhecido como o lugar de Fátima. Essa história eu ouvi em uma das diversas vezes que eu tive a oportunidade de lá estar. Fátima, lugar onde os 3 pastorinhos viram uma linda e angelical entidade espiritual. E deram o nome a essa entidade de Maria. Mas o nome não importa. É sim importante lembrar que ao mesmo tempo, no mesmo dia que os católicos celebram a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ou a Nossa Senhora de Fátima, os umbandistas celebram também, na mesma data, 13 de maio, o dia das entidades conhecidas pelo nome de Preto Velho. Parece um capricho de Deus ou uma coincidência que católicos e umbandistas celebrem espíritos diferentes no mesmo dia. Mas será que o nome importa? A religião importa? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes vejo religiosos se importando mais com a rede que com o mar. E não são só os católicos e espíritas, mas mesmo entre espíritas e espíritas, ou espiritualistas, o nome também não importa. Importante é lembrar, nessa conversa de hoje, é que a data da aparição daquela senhora em Fátima, comemorada pelos católicos no dia 13 de maio, é também uma data que os espiritualistas comemoram o Dia dos Pretos Velhos.
Entidades que se apresentam nos centros espiritualistas de Umbanda, centros espíritas ou espiritualistas, o nome não importa. Espírita é a casa, o centro, que pratica a doutrina codificada e esclarecida por Allan Kardec. Doutrina essa trazida pelos espíritos superiores, cumprindo a promessa anunciada pelo Cristo. É o Paráclito, o Consolador prometido por Jesus, lá em João 14. É a promessa da volta de Jesus cumprida. A casa espiritualista é a que mantém práticas religiosas, ligadas muitas vezes à mediunidade propriamente dita, voltadas ao contato com o mundo espiritual por meio da incorporação, além, obviamente, da crença no mundo espiritual, como a cura e muitos trabalhos holísticos que acontecem nessas casas. Muitos amigos gostam de apregoar que Umbanda não é Kardec. Kardec não fala de Umbanda, criticando inclusive as manifestações das entidades espirituais dessas casas. A forma de falar, de se apresentar. Agem como os fariseus que há 2000 anos diziam assim: Jesus não vem de Moisés. Jesus não segue a lei de Moisés. Kardec não é Moisés. E as entidades da Umbanda não são Jesus. Mas o nome não importa. Kardec recebe psicografias pelas mãos dos médiuns no momento em que a humanidade já podia entender mais claramente o mundo espiritual. Tendo ele, Kardec, a mesma missão de Moisés, que recebe da espiritualidade, inclusive psicografando naquelas tábuas os primeiros esclarecimentos do mundo espiritual, de como devemos proceder para alcançar com toda a plenitude e rapidez o melhor plano espiritual. A diferença é que 10 artigos, 10 cláusulas eram suficientes para um povo semi-selvagem, como na época de Moisés. Já Kardec podia receber muito mais material do mundo espiritual, porque a humanidade, no seu tempo, já estava muito mais esclarecida intelectualmente e moralmente também. Moisés, Kardec, o nome não importa, a missão é importante. Presta atenção. Quando a senhora aparece para os 3 pastorinhos, ela não diz que é Maria, mãe de Jesus. Ela apenas diz que ela era a Bela Senhora. Aliás, ela não diz, os pastorinhos dizem. Supomos que a própria Maria, pela sua doçura, seu carinho e amor, nas informações que ela trouxe, supomos ser Maria por isso. Se observássemos as obras, as palavras e as transformações que muitas entidades, como os caboclos, vovôs, vovós, fazem na vida de tantos, com os seus conselhos, sua filosofia, na intenção de nos ajudar na nossa reforma íntima, veríamos a grandeza e a suprema elevação daqueles espíritos. Se nós, estudiosos da doutrina, lembrássemos do que ensinou o Mestre, é pelo fruto que se conhece a árvore. Ou seja, é pelas palavras, é pelo ensinamento que sabemos quem está falando. Se nós, estudiosos da doutrina, lembrássemos do que praticou o Mestre, saberíamos que aquele Galileu motivava pessoas não por seus títulos ou posses ou seu nome, mas exatamente pela maneira simples que ele se apresentava e principalmente pela verdade que ele trazia na sua palavra. Eu quero dizer que a roupagem é vista pelo materialista. O espírita, como o próprio nome diz, deve se ater ao que é do espírito, o conteúdo, e não ao que é forma ou matéria. O físico, a apresentação, a roupagem. É espírita e não materialista. Ou então nos acharemos reis, que podemos expulsar ou castigar, juntando pessoas pelo que é externo, como fizeram Fernando e Isabel lá no século XV. E já temos muitos conhecimentos do plano espiritual sobre preconceito e discriminação. Ou a gente ainda está nos 10 mandamentos, na primeira revelação espiritual. Há um pensamento de uma grande médium que nos ensina assim: seja humilde se queres adquirir sabedoria. Seja mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Madame Blavatsky, ou Blavatsky,
o nome não importa. Os fariseus modernos, a exemplo daqueles que duvidavam de Jesus e da sua missão, julgando as roupas, os pés descalços e a pobreza de Jesus, a pobreza material, são os mesmos que julgam a roupagem, a forma, a simplicidade dos vovôs e vovós, e caboclos, e ciganos, e boiadeiros, que se manifestam nos médiuns da Umbanda. Quem disse que Jesus sempre foi filho de um carpinteiro? Quem disse que Jesus sempre nasceu no lugar mais pobre da Palestina? Quem disse que um preto velho sempre foi um escravo, ignorante da intelectualidade dos homens? Quem disse isso? Se os ditos entendidos espíritas praticassem o que estudam, lembrariam antes de julgar a história de Jesus e como ele foi julgado exatamente pelos estudiosos e religiosos da sua época. E deveríamos principalmente lembrar, com os nossos estudos, que o espírito já teve outras vidas e vivências, experiências, antes da presente apresentação. Quem disse que o preto velho sempre foi escravo? Quem disse, inclusive, que na encarnação passada, ou encarnações pretéritas, ele foi um escravo? Ele muitas vezes é um espírito de um grau intelectual e moral altíssimo, de primeira grandeza. E presta atenção, grau intelectual. E é isso que muitas vezes faz com que venhamos a cair na armadilha do orgulho e da vaidade. Como muitos caem na armadilha do orgulho e da vaidade quando se julgam muito intelectualizados na doutrina espírita. Essas entidades, vovôs e vovós, muitas vezes foram homens de tão grau intelectual e inteligência que caíram no erro da arrogância, da prepotência. E muitos usaram sua posição social e privilégio de uma mente avançada para fazer perder muitas pessoas, enquanto estavam na carne. Outros deixaram o orgulho subir a cabeça. Outros, nem uma coisa, nem outra. Estão aqui apenas como grandes missionários, missionários da mais alta ordem e classe, como nos ensina a questão 100 do Livro dos Espíritos. Muitos desses espíritos, que se manifestam na roupagem de um escravo idoso, pediram uma oportunidade na carne, como um escravo, para sentirem na própria carne a dor moral que às vezes infligiram em muitas pessoas. É verdade. Aí eles chegam na casa espírita, ou melhor, na casa espiritualista, o nome não importa, como um nome simples. Muitas vezes quem está ali, incorporado, pode ter sido Mesmer, pode ter sido Blaise Pascal, Platão, Tales de Mileto, Ptolomeu, Thomas Edison, Louis Pasteur, Marie Curie, Ana Neri, Joana de Cusa. Mas se ele dissesse o seu nome conhecido, você duvidaria. Ou seja, a sua intelectualidade duvidaria. O seu pseudo-conhecimento espírita ou espiritualista duvidaria. O seu orgulho duvidaria. Mas se ele disser que é pai João da Angola, pai Joaquim, vovó Maria Conga, ao invés de dizer que o nome é Marie Curie, você senta naquele banquinho para ouvir, escutar e aprender com eles. É verdade. Ou seja, quando se apresentam na roupagem humilde de um ex-escravo, a nossa vaidade nos deixa aproximar. Eu vou lá ouvir. Eu vou ouvir aquela vovozinha, vou ouvir aquele vovô, aquele preto velho. Vou ouvir o que ele está dizendo, o que ele está ensinando. A grandeza do espírito deles está em se fazerem pequeninos, para que você, se achando muito grande, tenha a humildade de escutar. Saulo de Tarso, o intelectual, o mestre religioso e estudioso, o aluno de Gamaliel, quando entendeu o mundo espiritual, perdendo a sua visão naquela areia escaldante, mudou seu nome para Paulo. De Saulo passou a se denominar Paulo, que significa o pequeno. Muitas vezes é preciso que você seja levado a um deserto. É preciso que você fique cego para enxergar o que importa, e não o nome.
Não é o nome que importa. É assim que os grandes se manifestam, com a roupagem de um preto velho. Foi assim que o maior de todos se apresentou, com a roupagem de um carpinteiro. E como o pequeno de Tarso explicou, que teve que se fazer humilde, se fazer pequeno, simples, para levar o evangelho a muitas e muitas pessoas. Ele disse assim: evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Primeira carta aos Coríntios 9, 22, 23. Muitos pretos velhos se apresentam nessa roupagem por causa do evangelho. Preste atenção. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E por falar em Paulo e suas cartas aos Coríntios, ele em uma de suas cartas já explicava sobre os diferentes tipos de mediunidade. Há diversidade de dons, disse Paulo. Kardec nomeia e explica os diferentes tipos de mediunidade no Livro dos Médiuns. E em 1917, na Cova da Iria, em Fátima, a menina Lúcia via, ouvia e falava com a entidade angelical de uma senhora. A menina Jacinta só não falava com essa entidade. Francisco só via essa entidade. Os 3 pastorinhos em Portugal mostraram para o mundo que há diferentes tipos de mediunidade. Religiosos e intelectuais de todas as correntes religiosas precisam conhecer a história. Precisam, antes de tudo, comemorar juntos, não uma data, mas a comprovação da comunicação entre vivos e mortos. O nome dado ao dia dessa comemoração não importa. Qual o seu nome? Qual o seu sobrenome? Você pode não crer na reencarnação, mas pela história do seu nome, provavelmente você tem um passado judeu, árabe, muçulmano. Provavelmente você é um cristão novo, mas a gente deve ser novos cristãos, sem preconceito e com a fé raciocinada. O seu nome hoje não importa. Você teve outros e outros nomes. O que você faz hoje é o que vai ser considerado, vai ser aplaudido. Aqui e na espiritualidade. O que você faz para o nome do Cristo ser lembrado, isso é importante. Por isso a mediunidade, os trabalhadores espirituais, sejam quais forem eles, são muito importantes, não o nome. 13 de maio é também comemorado o fim da escravidão no Brasil. Olha, preste atenção. Que a gente se livre da senzala do preconceito e das correntes que nos prendem à ignorância. Porque, como nos ensinou Jesus, é conhecendo a verdade que ela vai nos libertar.